Olá, eu sou Paulo Vieira, o coach, e o seu treinamento começa agora. No programa de hoje eu trago 10 características das pessoas de muito sucesso no mundo. 10 características que acontecem em pessoas em várias culturas ou em quase todas as culturas do mundo. O que pessoas de sucesso fazem, que pessoas sem sucesso não fazem. Porque esteja certo, sucesso não é coincidência, sucesso não é sorte, sucesso não é azar. Sucesso é um composto de atitudes, de comportamentos, de uma maneira de pensar. Lembre-se, pessoas que têm sucesso não o têm por coincidência ou pela sorte. É porque eles fazem algo diferente. E é sobre esse algo diferente que nós vamos conversar hoje. Fique comigo, Paulo Vieira, o coach, porque o melhor ainda está por vir. Se sua empresa precisa de treinamento de líderes, atendimento ao cliente, recrutamento de seleção por competência, avaliação de desempenho, técnicas de negociação, procure a Contract. Com a Contract, a Espíndola Imobiliária reestrutura o RH e com isso passamos a ter melhores resultados. Com a Contract, a Solução Limitada vem observando que os funcionários estão trabalhando bem mais felizes. Com o treinamento de líderes que a Contract implantou na Jean Veleiro, tivemos ganhos incríveis. Contract Consultoria, solução em RH para a sua empresa. Olá, eu sou Paulo Vieira, o coach, e estou aqui para apresentar para você profissionais, coaches formados por mim, pela Febracis, profissionais que estão prontos para ajudar você em qualquer área da sua vida, seja profissional, pessoal, financeiro, familiar, conjugal, carreira, saúde. Não importa, o coach integral sistêmico trabalha com a sua mente, com alta performance. Então, assista agora profissionais talentosos prontos para te ajudar. Somos uma consultoria empresarial e, em parceria com a sua empresa, estaremos em busca de estratégias organizacionais e comerciais, alinhando pessoas e processos na obtenção de melhores resultados, aumentando a sua lucratividade. Maestria Consultoria. Fale comigo. Vamos ao tema de hoje, 10 atitudes das pessoas de sucesso. E a primeira atitude é visão positiva de futuro. Visão positiva de futuro. O que é isso? As pessoas de sucesso, quando elas fecham os olhos, elas não estão aqui, elas estão lá no futuro. Elas estão criando, elas estão pensando, elas estão elaborando. Na verdade, elas já estão vivendo um futuro, mas não é qualquer futuro. É um futuro positivo, onde seus sonhos estão acontecendo, onde uma imagem clara, específica do que elas querem já está acontecendo lá no futuro. E elas trazem isso para dentro de si. E essa visão positiva de futuro as move, as motiva, mobiliza essas pessoas de sucesso. Saiba, quando eu levantei essas 10 atitudes de sucesso, são pessoas, entrevistas, pessoas que conquistaram grandes coisas. Elas revelaram como é que elas pensam, como é que elas se comportam. E todas elas disseram, o meu presente foi criado por uma visão positiva do que eu ainda ia fazer. Uma visão tremenda, estimulante. Então, se você quer entrar nessa veia de sucesso, na veia onde pessoas vitoriosas trafegam,
Comece por ter uma visão positiva do que você quer no futuro. Escreva, esquadrinhe, busque fotos, um monte de fotos do seu casamento, da sua empresa, do seu corpo, da sua saúde, dos seus negócios, da sua carreira, não importa. Junte imagens onde você possa vivê-las hoje no presente, mas imagens que você vai marcar um encontro com elas no futuro. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ação. Como eu tenho dito nos meus seminários, tem poder quem age. Se você quer conquistar uma vida de sucesso, você vai ter que sair do imobilismo e vai ter que agir, vai ter que caminhar, vai ter que olhar naquela direção, na direção da tua visão positiva de futuro e caminhar na direção dela, agir na direção dela. Pessoas de grande sucesso, elas têm mais uma coisa em comum: ação. Ação, elas se mobilizam, elas agem, elas fazem o que tem que ser feito, não o que gostariam de fazer, não da maneira que gostariam, mas elas sabem que para terem sucesso, elas terão que agir na direção certa, e a direção certa é aquela visão positiva de futuro. Minha pergunta é, você tem agido? Porque esse é o segundo passo. Mas vem o terceiro passo, que é honestidade, integridade, transparência. Quando eu olho para uma visão positiva de futuro, eu tenho agido e essas ações são transparentes, são honestas, são íntegras. Você tem coragem de revelar suas atitudes, porque muitas pessoas estão querendo chegar no seu sucesso, mas buscando atalhos, buscando desvios perigosos, que não são transparentes, muito menos honestos. Se você quer uma vitória de vida, se você quer conquistas na sua vida, haja, mas haja com integridade, haja com honestidade, não se beneficie da empresa que você trabalha, não se beneficie do seu funcionário, não se beneficie de ninguém que não seja você mesmo. Pague o preço, seja honesto, seja trabalhador, haja na direção certa e nunca perca de vista o foco, a visão positiva que você marcou encontro no futuro. Tem mais, nós vamos para o quarto passo, que é uma conduta otimista, focando a solução. Muitas pessoas estão trafegando nesse caminho do sucesso, mas com uma atitude pessimista, reclamando, criticando, invalidando, focando no problema. As pessoas de sucesso têm uma outra característica, que é focando na solução, focando no que elas podem, focando no que os outros podem, de forma otimista, e elas olham para o ambiente, elas olham para tudo que lhes rodeia, e elas tiram um aprendizado positivo disso. Se elas baterem o carro, elas vão olhar para aquela batida e vão dizer, podia ser pior. E elas buscam, nos momentos difíceis, uma compreensão positiva, um aprendizado positivo. Você, o que você percebe no seu ambiente? O problema? O desgosto? A impossibilidade? Ou você percebe a solução, o que deu certo, ou que até o que poderia dar pior ainda, mas deu pelo menos um pouco certo? Então, se você estiver nesse otimismo, agindo, olhando para o futuro de forma honesta, você já está trafegando de uma maneira rápida na direção certa. Então lembre-se, o quarto passo é otimismo e foco nas possibilidades e nas soluções. O quinto passo é uma comunicação eficaz. Pessoas vitoriosas, pessoas de sucesso se comunicam bem. E você me pergunta, Paulo Vieira, o que é comunicar bem? É falar certo português? Não, não necessariamente. Comunicar bem é persuadir, é influenciar, é comunicar, falar, passar o que está no teu coração. Pessoas de sucesso comunicam o que elas querem comunicar, com entusiasmo, com otimismo, com força, com poder. Lembre-se, tem poder quem age, mas também tem poder quem sabe comunicar o que está no seu coração. Se você quer ter sucesso, abra seus olhos, abra sua boca e fale com sabedoria. Comunique, persuada, influencie as pessoas. Como alguém pode conquistar sucesso sem influenciar pessoas? Como alguém pode ser promovido na sua empresa sem ser influente, sem ser persuasivo? Como alguém pode ser um pai vigoroso, um pai positivo, um pai produtivo, se não influencia positivamente seus filhos, não convence seus filhos dos seus valores? Como ser um líder empresarial sem influenciar, sem convencer, sem comunicar o que está no seu coração? Então, quebre os paradigmas, influencie sim, persuada sim, mas como? Com honestidade, com integridade, visando não o seu bem, mas o bem geral das pessoas. E esse é o quinto passo, comunicar com efetividade, comunicar com amor, comunicar de forma honesta o que está no teu coração. Fechamos aqui as 5 primeiras atitudes das pessoas de muito sucesso. Vamos para o comercial e voltamos em seguida com as outras 5.
Olá, eu sou Paulo Vieira, o coach, e estou aqui para apresentar para você profissionais, coaches formados por mim, pela Febracis, profissionais que estão prontos para ajudar você em qualquer área da sua vida, seja profissional, pessoal, financeiro, familiar, conjugal, carreira, saúde, não importa. O coach integral sistêmico trabalha com a sua mente, com alta performance. Então, assista agora profissionais talentosos prontos para te ajudar. O caminho certo é aquele em que a base é construída com competência. Nos faz viajar na fantasia, na vontade de conhecer, de viver novas experiências. Educação de qualidade faz parte do caminho escolhido pelos melhores. E melhores serão nossos dias, onde o conhecimento adquirido será reconhecido. E a confiança no caminho nos faz prosseguir e recomeçar de geração em geração. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida. Olá, meu nome é Luciano Ferreira, sou chefe de cozinha do Hotel Oasis Atlântico e eu recomendo os produtos Jean Veleiro. Eu sou o Faustino do restaurante Cantinho do Faustino e eu só uso os produtos do Jean Veleiro e eu indico, olha. Meu nome é Valdir, eu sou proprietário e chefe do Tilápia Restaurante. Eu uso o produto Jean Veleiro e eu confio. Vamos então à sexta atitude das pessoas de sucesso. Superação pessoal. O que é superação pessoal? É fazer mais, querer fazer melhor. Pessoas acomodadas, pessoas que não têm sucesso, aceitam qualquer coisa, aceitam qualquer qualidade, aceitam qualquer oferta. Pessoas de sucesso, elas se cobram mais, elas fazem mais e fazem melhor. Quando elas estão no seu trabalho, elas fazem um trabalho muito bem feito. E quando não é bem feito, elas pedem perdão, elas pedem desculpa e voltam comprometidamente a fazer mais bem feito, a fazer mais, a produzir mais. Pessoas que não têm sucesso, produzem pouco e já estão achando muito. Pessoas que não têm sucesso, fazem com má qualidade e estão satisfeitas com essa má qualidade. Elas dizem assim: se eu fiz assim, mas outros também fazem, e elas justificam sua má qualidade na média padrão, só que a média padrão é medíocre. O que está ao nosso redor no mundo é medíocre. As pessoas que buscam a superação, que vão atrás de fazer mais, fazer melhor, elas estão saindo do mar da mediocridade onde o nosso mundo está inserido. Olha ao teu lado, procura quem são teus colegas no teu trabalho, e você vai ver que grande parte faz um trabalho mais ou menos bem feito. Fuja disso, busque a superação pessoal, não faça o trabalho mais ou menos bem feito, faça o melhor trabalho que você puder, e se não souber fazer um trabalho tremendo, busque aprender, busque fazer cursos, busque conhecer uma maneira melhor, mas não se contente a fazer um trabalho mais ou menos, não se contente a ser um pai mais ou menos, não se contente a ser uma esposa, um filho mais ou menos. Pessoas de sucesso não se contentam com a mediocridade, com o mais ou menos. Busque essa superação pessoal, seja o melhor que Deus te fez para ser. Se você quer honrar a Deus, do acordar ao dormir, seja o melhor que você pode ser. Faça o melhor que você pode fazer. Foi para isso que Deus te criou, foi para isso que Deus te botou na terra. Busque essa superação pessoal, porque isso está dentro de você. Esse é o sexto passo. O sétimo passo. O sétimo passo é servir pessoas, buscar ajudar pessoas. É entender que você só tem valor quando você é importante para alguém. E você só é importante para alguém quando você serve. Serve com o teu conhecimento, com o teu apoio, com o teu amparo, com a tua ajuda, com o teu amor. Isso é servir. Olhe nas empresas.
Quem é que cresce? É aquele funcionário, é aquele profissional que serve o seu colega, apoia, ajuda, ensina. Essas são as pessoas que crescem. Quem são os líderes que prosperam? Aqueles que servem seus subordinados, ensinando, apoiando, fazendo com que eles cresçam. Quem é o pai que serve? É aquele pai que serve o seu filho, que está junto, que se sacrifica, que se doa. Quem é o marido? Quem é a esposa que prospera? É aquele que serve. Nada tem sentido nesse mundo se você não serve ao próximo. As pessoas mais medíocres, as pessoas mais infelizes do mundo são as pessoas que vivem para si, olhando para si, esquecem seus filhos pelos seus prazeres, esquecem sua esposa pelos seus prazeres, esquecem as pessoas porque eles só estão preocupados em servir a si próprios. Tem uma passagem na Bíblia, não que aqui seja igreja, que esse não é o objetivo, que diz assim, mais ou menos assim, matais, roubais, cobiçais e nada tendes. E não tendes primeiramente porque não pede. E quando pede, pede por seus prazeres pessoais e egoístas. Saia desse senso, saia dessa mediocridade humana e busque servir pessoas e esteja certo, quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais pessoas você ajuda, mais importante você se torna. Quanto mais crianças você ampara, mais longe você chega. Então seja um profissional diferenciado, seja um pai, seja um filho, seja um irmão, seja um indivíduo diferenciado, um indivíduo de valor. E esse valor você só vai ter quando servir ao próximo. Esse é o 7º passo. A 8ª atitude das pessoas de sucesso é aprender. É conhecer mais e mais e mais. É uma busca incessante por sabedoria e conhecimento. Mas antes eu quero distinguir o que é conhecimento e o que é sabedoria. Conhecimento é apenas conhecer, é entender um fato, entender um conceito, entender um tema. E isso por si já é importante. Porém, o mais importante é o aprender. E o que é aprender? É saber colocar em prática esse conceito, é colocar em prática esse tema. Então, eu não te convido apenas a aperfeiçoar, a ler, a fazer cursos para aprender. Eu te convido a conhecer conceitos novos, temas novos, mas pô-los em prática na sua vida. Conceitos na sua empresa, que você precisa pô-los em prática. Conceitos como pai, na educação do seu filho, que você precisa pôr em prática. E o que acontece? Quando eu tenho um conhecimento, acrescento sabedoria. O que acontece? Quando eu tenho novos conhecimentos, ponho eles em prática, é porque eu aprendi, e aprender é sinônimo de mudança. Quem muda é porque aprendeu. Quem aprende é porque muda. Quem aprende, consequentemente, muda. Então esse é o convite que eu te faço no 8º passo das pessoas de muito, muito sucesso. Busque novos conhecimentos e ponha todos eles em prática na medida do possível. Não se farte de conhecer, porque você vai ser uma pessoa frustrada, rancorosa, analítica, crítica. Mas quando você pega esse conhecimento e traz para a sua vida e põe em prática, você vai acelerar seu passo em direção ao sucesso. O 9º passo é empatia e paciência. 2 características, 2 atitudes que andam muito junto. Olha, um pai de sucesso, uma mãe de sucesso, ele é efetivo na comunicação, na persuasão, ele tem uma visão positiva sobre o futuro da casa e do filho. Porém, ele tem paciência, ele sabe comunicar com respeito, ele olha nos olhos, ele fala. Ele é firme quando tem que ser firme, mas sempre paciente. Olha, um líder de sucesso, ele busca paciência, ele reflete. E você se pergunta, Paulo Vieira, como ser paciente com meu filho? Você não conhece, como ser paciente com essa pessoa? Um passo fácil para isso é empatia, que significa se colocar no lugar daquela pessoa. Se você está impaciente com seu filho, se coloque no lugar dele, na idade dele. E o que você faria diferente do que ele faz? Se você está impaciente com aquele funcionário, se coloque no lugar dele. Eu não estou dizendo para você exigir menos, para você cobrar menos. Cobre, exija, treine. Mas se coloque no lugar da pessoa e exerça paciência. Exerça paciência porque é uma atitude das pessoas de sucesso. E ainda mais, você preserva a sua sanidade, você preserva as suas emoções, você preserva a sua maneira e sua credibilidade quando você é paciente. Vamos então para a nossa 10ª atitude das pessoas de sucesso, que é a autorresponsabilidade. O tema do meu livro,
Um tema forte, impactante, que faz total diferença nas pessoas de sucesso e nas pessoas de fracasso. Pessoas de sucesso, elas sabem que para terem sucesso, elas dependem delas mesmas. Pessoas fracassadas, elas acreditam que para terem sucesso, elas precisam do presidente, elas precisam do pai, da mãe, do irmão, de outras pessoas. Pessoas de sucesso são autorresponsáveis. Os autorresponsáveis não criticam os outros, não reclamam, não se vitimam, não saem julgando os outros. As pessoas fracassadas, elas criticam, elas julgam, elas analisam, elas se vitimam em relação a tudo e todos. A minha pergunta é, quem você é nesse jogo, no jogo da vida? Saiba, nós estamos falando de 10 atitudes, das 10 atitudes das pessoas de realmente muito sucesso. E nós entendemos então que tudo isso é uma opção. A autorresponsabilidade é uma opção. Eu posso levar a vida me vitimando, culpando, me escondendo atrás dos outros. Eu posso levar a vida reconhecendo que eu sou o marinheiro, o marujo, o comandante do barco da minha vida. E se eu estou no local ruim, é porque eu me conduzi para esse local. E se fui eu me conduzir, eu também posso ir para outro canto, para outro local melhor. Eu não tenho que criticar os outros, me esconder, reclamar dos outros. Eu posso ter a ação certa, eu posso mudar sim. Eu não sou escravo, nem estou amarrado. Você é livre para ser autorresponsável, mas para ser autorresponsável, você tem que humildemente reconhecer seus erros. Para ser autorresponsável, você tem que se arrepender do que fez de errado, reconhecer o que fez certo. Você tem que agir na direção certa e quando errar, reconhecer. Você tem que ter uma visão positiva do teu futuro e se não der certo, reconhecer. E não criticar os outros, se esconder por trás dos outros. Então nós estamos fechando agora as 10 atitudes das pessoas de sucesso. Vem comigo e vamos lê-las uma a uma. Primeira atitude de sucesso, visão positiva de futuro. Segunda, ação, tem poder quem age. Terceira, honestidade e transparência. Quarta, otimismo e foco na solução. Quinta, comunicação eficaz, influência, persuasão. Sexta, superação pessoal, determinação em fazer melhor. 7, servir e ajudar pessoas. 8, aprender e aperfeiçoar sempre. 9, empatia e paciência. 10, autorresponsabilidade. Chegou aquela hora que todo profissional de coach espera, que são as perguntas poderosas de sabedoria. E a minha primeira pergunta para você é, quais fichas caem? Olhando as pessoas de sucesso, você pode se comparar e checar quais dessas 10 atitudes você tem, e tem elas fortes dentro de você, no seu dia a dia, na maneira de se comunicar, de pensar, de sentir. Porque se você tem essas atitudes, certamente você tem tido sucesso. E se você não tem tido sucesso, a minha pergunta é, quais dessas 10 atitudes têm te faltado? Lembrando que sucesso e fracasso não são coincidência. Eu vou perguntar de novo. Quais dessas 10 atitudes têm te faltado? Outra pergunta é, o que você vai fazer diferente para ter essas 10 atitudes ou para vivê-las, vivenciá-las? O que você vai fazer diferente no seu dia a dia, na prática, para viver essas 10 atitudes? Estamos chegando ao fim de mais um programa. E mais uma vez eu quero lhe dizer obrigado por me receber na sua casa, no seu lar, com a sua família. E eu quero também te convidar a que isso não fique na teoria, que você realmente traga à prática tudo isso. Eu te convido a entrar no nosso site www.febracis.com.br e assistir novamente esse programa, ver novas perguntas sobre esse tema e entender que o sucesso também é uma busca constante. O sucesso, vitória, é uma conquista que se faz dia a dia. Então se junte com seus amigos, seus familiares, faça um pacto entre vocês de não aceitarem a mesmice, de buscarem mais. E se você precisa de ajuda para isso, venha para a Febracis, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja em Porto Velho, seja em Fortaleza. Venha e entre nessa imersão de novos conhecimentos, de novas atitudes. Mais uma vez, muito obrigado e lembre-se, eu sou Paulo Vieira, o coach, o seu coach, e o melhor ainda está por vir. E se de fato você quer ganho, se de fato você quer conquista, exija um profissional, um coach integral sistêmico. Um profissional que vai trabalhar toda a área racional e emocional. Um profissional completo. Um grande abraço e lembre-se, por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém muito melhor?